Dando continuidade ao nosso estudo acerca da Lei de Justiça e Amor, segundo a doutrina espírita, nós lembramos aqui de uma obra intitulada Inesquecível Chico Xavier. Essa obra de Romeu Brizzi, compilada pelo Gerson Sestini. Nela nós temos alguns relatos que eles ouviram Chico Xavier, né? E um desses relatos é o da reencarnação de um juiz do Tribunal da Revolução Francesa. Esse juiz, responsável por guilhotinar várias cabeças, ele reencarna como sobrinho de Chico Xavier e volta totalmente imobilizado. Inclusive, ele não tinha papilas gustativas. E ele passa longo tempo sendo cuidado amorosamente por Chico. Chico só vai descobrir quem teria sido ele mais tarde, quando ele aparece, depois já de desencarnado, como um jovem muito bonito. E aí Chico vai saber mais detalhadamente dessa história dele. O rapaz, veja bem, ele teve, na lei de ação e reação, essa terrível provação de reencarnar totalmente imobilizado. Mas lembrando mais uma vez a misericórdia e a lei de amor e misericórdia, ele foi reencarnar onde? No seio da família de Chico Xavier e sendo cuidado amorosamente por ele. Então, na mesma medida que nós passamos por situações educativas, nós também temos o refrigério necessário para podermos lidar com aquela situação de provação. Em outras obras espíritas, como por exemplo O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós temos inúmeros casos contados por espíritos a respeito de suas reparações. Lembro-me bem de um caso de um mendigo que ele nos relata que havia sido um senhor num período feudal em que ele exigia o pagamento de seus servos e de qualquer um que vivesse naquela localidade, inclusive dos que viviam da caridade alheia. Ele exigia uma parte desse dinheiro auferido por aqueles que trabalhassem ou recebessem qualquer dinheiro em suas terras. E ele vai nos relatar que depois de muitos séculos de sofrimento, ele vem a reencarnar na condição de mendigo. E ele não vive da sua mendicância, ele trabalha, ele vende rapé, mas da sua mendicância ele sustenta, ele ofere dinheiro para sustentar pessoas em dificuldades, porque ele reencarnou numa família em que ele ficou órfão, ele e os irmãos muito cedo. A mãe ficou viúva e morreu precocemente. Então, essa narrativa nos mostra o quanto muitas vezes após séculos e séculos que a gente terá condições de poder ter consciência para reparar aquilo que nós precisamos reparar. Nas obras complementares da doutrina espírita, nós vamos ter também histórias bastante interessantes e comoventes.
de relatos de espíritos que nos contam os seus resgates de paixões mal resolvidas. A gente tem, sobretudo, em livros como Sexo e Destino e A Vida Continua, espíritos que, movidos pela paixão, traem, ferem aqueles que muito os amaram. Então, você ferir alguém que muito te amou, você registrará em sua consciência posteriormente essa atitude, gerando, claro que futuramente, uma culpa, um arrependimento que vai te impulsionar para o resgate. Lembrando da nossa querida mentora da Casa Espírita Consolador, Dona Ivone Pereira, nas suas obras, ela nos relata como foi sua vida. E sua vida, não só como Ivone Pereira, mas ela tem obras de suas vidas passadas. E nesses relatos dela, nós vemos como uma paixão amorosa mal resolvida, mal administrada, a fez sofrer muito, inclusive levando ao suicídio mais de uma vez. E na obra Um Caso de Reencarnação, ela vai nos contar como a existência dela como Ivone Pereira foi programada junto com ela pela espiritualidade para o exercício da abnegação, da mediunidade, trabalhando em prol do próximo, sob a tutela de espíritos como Charles e a supervisão de Dr. Bezerra de Menezes. Charles havia sido seu pai em encarnações pretéritas. Na lei de ação e reação, nós somos muitas vezes submetidos às situações em que as nossas inclinações e dificuldades serão testadas. Daí a dificuldade. Porque que graça teria se a gente não tivesse as situações difíceis? Justamente a gente precisa delas para ver até que ponto a gente conseguiu superar a questão. Sim, a história se repete, porque se repetem os homens com seus equívocos. Quem diz isso é Luiz Mileco, em Ecos de São Bartolomeu. Mas ele conclui dessa forma: todavia, não se fecha ela em um círculo vicioso, repete-se em helicoides, ascendendo a níveis cada vez mais altos à medida que vão sendo ultrapassadas as experiências. Por isso é importante, gente, a gente meditar, fazer um balanço do nosso dia, e como nos recomenda Santo Agostinho no livro dos Espíritos, em que eu não fui bem, em que posso melhorar em relação a mim mesmo e ao meu próximo. Como na oração de São Francisco, que nós possamos compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amados, porque é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Que esse estudo possa nos fazer compreender o processo da lei de justiça e amor, que é uma lei educativa e que cada um de nós está sujeito a ela, seja pelo amor ou pela dor.